Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, boa tarde de domingo, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores. Neste programa conversaremos com José Júlio Rocha, o padre que é também responsável pela pastoral universitária e que está neste momento a orientar um curso livre de literatura na Universidade dos Açores. Mas para já, a atualidade da Diocese açoriana. A peregrinação diocesana à Terra Santa, a acontecer de 15 a 22 de novembro, contou com um número surpreendente de inscrições. O padre Jacinto Bento, diretor do Serviço Diocesano de Mobilidade Humana, fala-nos de dados concretos. A peregrinação à Terra Santa, neste momento, tem 50 peregrinos, o Senhor Bispo, 7 sacerdotes e outros peregrinos de diferentes ilhas. No início houve alguma dificuldade nas inscrições, poucas pessoas inscreveram-se. Eu fui a São Miguel e ao Faial fazer uma formação neste sentido, mas daí para cá as pessoas inscreveram-se ao ponto de não haver mais lugares. Mas quem chegou tarde na inscrição para 2016 não terá que esperar muito tempo para conhecer a Terra Santa. Marcámos uma para fevereiro, 28 de fevereiro de 2017, no sentido de responder àqueles outros peregrinos que têm este desejo de ir à Terra Santa e não encontraram lugar na peregrinação diocesana de 15 a 22 de novembro. A peregrinação nos Passos de Cristo será presidida pelo Bispo de Angra, Dom João Lavrador, e conta com a orientação do padre Jacinto Bento, guia acreditado na zona do Patriarcado Latino de Jerusalém. O clero açoriano esteve em formação em Ponta Delgada, Angra e Horta, a 12, 13 e 14 de setembro. A pobreza esteve no cerne das questões. O sociólogo e professor da Universidade dos Açores, Fernando Diogo, explicou a finalidade da sua intervenção. Espero que aquilo que possa partilhar com vocês seja importante, interessante e suscite a vossa reflexão, a vossa adesão e o vosso desejo de trabalhar ainda mais nesta luta, que é uma luta, como Sísifo, de levar sempre a pedra pela montanha acima, de maneira a finalmente conseguirmos deixá-la lá e fazer uma coisa que é perfeitamente possível e é tão possível que já foi possível noutros países, porque não no nosso, que é reduzir drasticamente a pobreza para valores vestigiais. Foi também orador destas sessões o economista e professor do ISCTE, Rogério Amaro. O economista explicou ao clero o porquê de existirem poucos estudos sobre a pobreza. Se nós deixarmos a economia funcionar livremente, chama-se isso, funcionar segundo as lógicas do mercado, em princípio a pobreza vai sendo aos poucos terminada, diminuída, com o aumento da riqueza que a economia livre e do mercado provoca. E, portanto, a pobreza é sempre um resto que fica e que vai diminuindo necessariamente, espontaneamente, com o aumento da riqueza. Essa é uma das razões porque a pobreza não é muito objeto de estudo, ou não tem sido pelos economistas, porque eles acham que não é uma questão, é um resto de uma questão que é a questão da riqueza. Eles tratam da riqueza. A pobreza, como é o que sobra, não precisa ser estudado, porque é o que sobra e vai sendo resolvido. No que toca à economia solidária, os Açores têm uma realidade bem particular. Isso que eu hoje ainda falo da economia solidária por todo o mundo, dizendo que a economia solidária que no centro dos Açores é diferente das outras. Porquê é que é diferente das outras? Porque consegue uma coisa importantíssima. Normalmente a economia solidária é a conjugação de uma economia plural,
assenta o princípio da reciprocidade, ou seja, dar sem esperar receber sem obrigação de dar e trocar dádivas sem equivalência mercantil. Portanto, a economia solidária, normalmente, nos autores que falam dela, e falam cada vez mais, é uma economia de reciprocidade, uma democracia participativa total interna, transparência, e uma proteção social que completa a do Estado. Não a substitui, mas completa. A economia solidária dos Açores é isto, mas é muito mais do que isto. A meu ver, esta é que é a grande diferença, e esta eu descobri em conversas continuadas com os atores da economia solidária dos Açores. É, sobretudo, a passagem de uma visão antropocêntrica para uma visão ecocêntrica, onde o ser humano é um elemento da criação que deve cuidar dos outros elementos da criação, mas com igual carinho, como se eles fossem tão importantes como ele. E é precisamente este um dos aspectos, a meu ver, inovadores da economia solidária da Macaronésia. Não percam. O papel social dos sacerdotes no centro do debate neste início de ano pastoral. À semelhança do que acontece nos Açores, também esta semana o secretário nacional da Pastoral Social estará reunido em Fátima para discutir e aprofundar o papel da Igreja na intervenção social. Um encontro que conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. No âmbito da formação do clero, o padre António Cassiano, ouvidor de Vila Franca do Campo, garante ter aprendido muito com o testemunho real dos leigos formadores. Digamos que foram 2 leigos com os quais nós, os padres, pelo menos foi isso que, pelo menos no que respeita a mim, foi isso que aconteceu, nós, os padres, muito aprendemos. Eles obrigaram-nos a nós a descermos à terra, a encarar a pastoral social não a partir da doutrina social, da teoria, portanto, por melhor que esta seja, e era boa, naturalmente, mas a partir da realidade nua e crua das situações de pobreza e exclusão, de fragilidade em que vivem muitas pessoas e famílias das nossas comunidades. Na ouvidoria da terceira, a formação foi também enriquecedora e aguarda-se com alguma expectativa a formação dos leigos. Um contributo que, na opinião do ouvidor padre António Henrique Pereira, é bastante importante. Todos nós concordamos neste aspecto que é necessário proceder à formação dos leigos e este ano também uma outra dimensão que está prevista é da religiosidade popular e, portanto, haverá aí também, certamente, uma oportunidade de, através da religiosidade popular, de transmitir alguma formação aos leigos. Religiosidade popular é, portanto, mais um tema a subir às mesas de debate e formação neste novo ano pastoral que agora se inicia. Está praticamente concluída a Casa do Romeiro. A sede que pretende preservar, valorizar e divulgar o movimento está prestes a ser inaugurada. Depois de um árduo processo burocrático, garante João Carlos Leite, coordenador do Movimento de Romeiros de São Miguel. Ficamos de aguardar porque há necessidade de fazer um protocolo com a Câmara Municipal da Lagoa e para isso a Associação Movimento Romeiros precisava de um número de contribuinte. Tivemos que evoluir para a criação de uma associação, e só isso já levou algum tempo, que houve necessidade de discernir qual seria o mais adequado para a nossa situação, discernir qual seria a denominação da associação, depois também o objeto, né? E o resto do articulado para criarmos uns estatutos. Inicialmente pensou-se ser uma associação simples, digamos assim, muito simples. Depois o processo evoluiu para um modelo de associação com um papel mais cívico e social, ou não fossem esses também os motes do movimento de Romeiros. Os romeiros agradecem, a sociedade também e a própria autarquia tem expectativas na dinamização do concelho. Percebem que pode haver alguma dinâmica nossa para podermos
partilhar de alguma maneira as sinergias disponíveis, porque, como devem saber, o nosso movimento é muito heterogéneo, mas tem uma variedade de pessoas muito interessante, pessoas com formação superior, professores universitários, médicos, analfabetos e muitas outras pessoas que são capazes de contribuir e muito para a sociedade micalense em geral, no aspecto cultural, no aspecto de formação, no aspecto socio-caritativo. A Casa do Romeiro começa a funcionar brevemente no espaço informático que a Câmara da Lagoa disponibilizou em Santa Cruz. Morreu esta semana Dom Arquimínio Rodrigues da Costa, Bispo Emérito de Macau. A cerimónia fúnebre no Santuário do Senhor Bom Jesus do Pico foi presidida pelo Bispo de Angra, Dom João Lavrador. Para o Bispo de Angra, trata-se de uma perda para a Igreja e para a sociedade. Dom João Lavrador destaca as qualidades pessoais e pastorais do prelado picoense, que faleceu aos 92 anos de idade. Durante as exéquias fúnebres a que presidiu na passada quarta-feira, o Bispo diocesano referiu-se à figura invulgar de Dom Arquimínio Rodrigues da Costa, que prestou um serviço à Igreja com a sua enorme simplicidade. Também o Presidente do Governo Regional dos Açores destacou que o último Bispo português de Macau foi um açoriano que dedicou a sua vida a servir o próximo em várias paragens, mas sempre demonstrou um especial afeto pela sua Ilha do Pico e pelos Açores. O ouvidor eclesiástico do Pico destacou a simplicidade e a convivialidade fomentadas por Dom Arquimínio. O padre Marco Martinho, que semanalmente dava a comunhão ao prelado, já impossibilitado de se levantar nos últimos anos, sublinha a enorme devoção eucarística de Dom Arquimínio Rodrigues da Costa. O Bispo Emérito de Macau nasceu em São Mateus a 8 de julho de 1924. Em 38, juntamente com outros dois companheiros, foi levado para Macau e entrou no Seminário de São José, completando os seus estudos eclesiásticos em teologia em junho de 1949, ano em que foi ordenado também sacerdote. O cabido da Sé de Macau elegeu como vigário capitular da Diocese a 14 de junho de 1973. 3 anos depois, Paulo VI nomeou o Bispo de Macau, sucedendo ao também açoriano Dom Paulo José Tavares, e a sua ordenação decorreu na Catedral Macaense a 25 de março de 76. A 6 de outubro de 1988, o Papa São João Paulo II aceitou o seu pedido de resignação ao cargo de Bispo de Macau, desde janeiro de 89, que tinha fixado residência na sua terra natal. A 7 de novembro de 88 foi condecorado por Mário Soares, Presidente da República, com o grau da Gran Cruz da Ordem de Mérito. Em 2012, a região autónoma dos Açores condecorou com a insígnia autonómica de reconhecimento. Anualmente, no dia 21 de setembro, São Mateus do Pico celebra o dia do seu padroeiro. Uma festa que, segundo o ouvidor da Ilha Montanha, Padre Marco Martinho, tem uma identidade única. Esta festa de São Mateus tem uma particularidade com um voto secular do povo de São Mateus, que vem de 1718, quando de uma erupção vulcânica em que a população teve que abandonar a freguesia e que prometeu, se pudesse voltar às suas terras, às suas casas e aos seus haveres, enquanto o mundo fosse mundo, no dia do padroeiro, haveriam de coroar com a coroa do Divino Espírito Santo e de dar rosquilhas, um pão de massa doce, a todos aqueles que viessem à festa, em louvor do Senhor Espírito Santo e em louvor do Senhor São Mateus. E o voto continua-se a cumprir. Nessa altura a paróquia englobava também aquela que é hoje a paróquia de São Caetano, e o voto volta-se a cumprir com os paroquianos de São Mateus atualmente e também da paróquia de São Caetano. Estas festas iniciam-se vários dias antes com a reza do novenário e culminam a 21 de setembro com um dia de programa bem recheado. Cada dia do novenário há uma irmandade, um grupo, um movimento da paróquia que participa mais ativamente ao longo do novenário, e dia 21 temos então o grande dia da celebração do nosso padroeiro, com a missa solene pelas 4 horas da tarde, seguindo-se
a procissão e depois o arraial com as filarmónicas e a distribuição de rosquilhas. Apesar da festa ser em honra do padroeiro de São Mateus, muitos picoenses visitam a freguesia neste dia por se identificarem com o cariz de fé popular que esta festa alberga. E passamos agora ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. É nosso convidado reincidente, o Padre José Júlio Rocha. Foi convidado deste programa, mas noutro contexto. Hoje vem falar-nos na condição de orientador do curso livre de literatura na Universidade dos Açores, que é também, e vem falar-nos também na condição de responsável pela pastoral universitária. Como é que atua esta pastoral? Que desafios, quais são as principais preocupações? Antes de mais, boa tarde, Padre Júlio. Muito boa tarde e obrigado por me terem convidado para este programa. A respeito da pastoral universitária, devo dizer que ele não está muito desenvolvido, em grande parte porque desde que há 2 anos eu me tornei de alguma forma responsável aqui na terceira, pouco mais do que alguns encontros uma vez por semana. Não tenho tido possibilidade de ter muitos contactos com os alunos, até a nossa universidade, o polo de Angra não tem muitos alunos. O meu trabalho é sobretudo este encontro, tertúlia, curso livre de literatura, a procura de Deus, a inspiração é um bocadinho esta. Embora nos últimos 2 anos, que foram os anos em que trabalhámos, tenha sido 2 modalidades diferentes, a essência é a procura de Deus, ou a sede de absoluto na literatura contemporânea, entendendo por contemporânea não apenas a dos nossos dias, mas a grande literatura que começa no século XIX. E a literatura moderna, desde o século XIX até aos nossos dias, na literatura sobretudo narrativa. E aí a pastoral universitária, e eu confesso, tem sido, sobretudo, pontual e espontânea. Não tem havido uma programação específica para a pastoral universitária. Em que é que consiste, em termos práticos e em termos de preparação também, este curso literário? Em primeiro lugar, é um encontro. É um encontro de pessoas. É um termo pesado, não é? É um termo pesado, é mais não informal. Há classificações, há uma inscrição para controlarmos mais ou menos o trabalho que temos que fazer, e o material de apoio, que também não é assim muito. E depois é um encontro de pessoas que gostam de ler, e gostam de ler literatura. E o número não é grande, mas nós estamos abertos a quem isso não é preciso ser especializado em literatura, basta gostar de narrativa, de romance, da novela, do conto, da literatura em si, e aparecer. Nós temos feito sempre um horário consensual para as pessoas que fazem parte deste grupo, às 6 horas da quinta-feira, 1h30, 2 horas no máximo, leva esse encontro para partir, aí é todas as semanas, mas as pessoas se não quiserem ou não puderem vir todas as semanas, podem vir mais raramente e partilhar as suas experiências com os livros que estão a ler. Mas não é apenas uma tertúlia, não é um curso, mas não é apenas uma tertúlia onde cada um leva o livro que quiser ou que está a gostar de ler e partilha as suas experiências com o livro lá. É isso, mas é orientado. Nós temos um programa desde o princípio do ano, em setembro, foi ontem que começámos. Há um programa que é discutido e depois temos os autores. Ou aquele autor, ou aquele grupo de autores que pertence àquela região, àquela época, àquele país. E as pessoas escolhem e depois fazemos uma... Porque não é só falar, eu também dou a minha achega no sentido de informar, formar, explicar os autores, os escritores, o seu enquadramento. E não deixa de ser uma tarefa apaixonante, porque as pessoas estão ali de boa vontade, ninguém está por obrigação. E estamos a falar de inscritos maioritariamente da área das letras ou de todas as áreas?
todas as áreas, até que nem são da área das letras. Temos algumas pessoas que até que estão a estudar na universidade ou que são professores e portanto não são necessariamente da área das letras, até pelo contrário. Mas são pessoas que gostam e não interessa a formação, não há notas no fim, interessa a sua paixão pela leitura e potenciar essa paixão, abrindo horizontes, tendo em conta que há sempre um plafond religioso por trás, que é facultativo. Há pessoas que vão lá não por causa da procura de Deus na literatura contemporânea, mas porque gostam de literatura e gostam de falar de literatura e ótimo. E como é que fala a literatura de Deus? Essa é a parte mais bonita. Eu acho que toda a literatura é um ato religioso. Não é necessariamente um ato de fé, mas é um ato religioso, porque qualquer forma de arte, quando é uma arte séria, portanto, quando é arte, é um quebrar da crosta da superficialidade com que nós vivemos o dia a dia. A arte para mim é uma busca de infinito, é uma busca de sentido da vida. Toda a arte tem isto implícito. É um transgredir as regras da normalidade, da superficialidade com que se leva a vida e penetrar no desconhecido. Toda a obra de arte tem esta dimensão. Se me quiser perguntar o que é arte, eu vou lhe dizer que não sei. Não lhe sei dar uma explicação, um conceito preciso de arte. Quem der o conceito preciso de arte não sabe o que é arte. Reduziu a arte a uma ideologia. A arte é uma panóplia quase infinita de sentidos. E um dos sentidos que a arte tem, e que toda a arte tem, se não tiver, não é arte, é uma procura de sentido, uma procura de ligação com algo que não é imanente, e portanto é uma procura de transcendência. Não no sentido específico da fé, nem no sentido específico do cristianismo, mas é uma procura de Deus. Eu não digo de Deus, tem uma dimensão religiosa. Toda a verdadeira arte tem uma dimensão religiosa. Tendo em conta que grande parte dos escritores que nós procuramos está no âmbito do cristianismo, Europa, América do Sul, África, sei lá, e inclusivamente o ano passado fomos à procura de escritores japoneses e encontramos um extraordinário escritor, que é Shusaku Endo, que escreveu sobre os missionários portugueses do século XVI no Japão, do martírio deles, que é O Silêncio, que é um livro extraordinário. Mas nós não vamos para escritores católicos, nem protestantes, nem religiosos. Vamos à procura de Deus em escritores ateus. Hemingway, que não há... Eu acho que neste mundo, eu não quero faltar ao respeito para com os ateus ou agnósticos, não tem, mas eu acho que neste mundo um escritor que se confesse 100% ateu, acho que não existe. Há mais interrogações que certeza no mundo da arte. As certezas no mundo da arte são uma espécie de quebra com a arte, de falta de pacto com a arte. Não há certezas a nível das grandes questões. Não há certezas, há sempre uma busca de sentido. E eu recordo, por exemplo, um dos autores que eu mais admiro na atualidade portuguesa, para não dizer que é talvez o que eu mais admiro, que é António de Lobo Antunes. Escreveu ainda há cerca de um mês um artigo naquela opinião que ele tem, naquele espaço que ele tem na revista Visão, passou por dizer, intitulado Deus. Ele muitas vezes se disse ateu. Olhem para aquela obra de arte lindíssima e vejam, é sempre uma aventura entrarmos por esses autores. E, portanto, são esses os que conseguem evangelizar de uma forma mais subtil, digamos assim, menos direta, mas se calhar mais incisiva. Eu não falo em evangelizar. Nenhum autor, nenhum artista tenta evangelizar através da literatura, porque a literatura é uma expressão, não pode estar condicionada assim. É claro que cada pessoa, cada escritor tem o seu enquadramento, tem o lugar onde nasceu, a educação que teve e pronto, está condicionado por isso. Mas não pode submeter a arte a uma ideologia ou a uma catequese. A arte é livre por si mesma. A arte
por si mesma é inútil, no bom sentido desta palavra. É um fim em si mesma. Não está ao serviço de mais nada, nem sequer da religião. Agora, o que nós fazemos é tentar procurar a forma como é que esses homens e essas mulheres, esses escritores, tocam o infinito. E é engraçadíssimo irmos à procura dos momentos mais profundos deles, do caminho que eles fazem, das obras que eles escrevem. E, por exemplo, posso dizer no primeiro ano, o meu escritor preferido de todos, que é o Fyodor Dostoiévski, nós levamos quase 3 meses a falar nele, porque ele é quase inesgotável e é profundamente religioso, embora quase todos os movimentos reducionistas, o marxismo, o Freud, Nietzsche, grandes filósofos de fim do século XIX, princípio do século XX, se inspiraram em Dostoiévski. Mas ele é um homem de uma religiosidade e de um cristianismo imensos. E em termos de tempo, como é que decorrem estas sessões? Há algum alinhamento previsto para cada uma destas tertúlias, com aspas, não é? Não há. Quer dizer, primeiro, a nível do ano, nós programamos a começar por ordem cronológica. Vemos um autor ou dois do século XIX, que é sempre aquela área, ou do romantismo, ou do realismo, mais ou menos. Depois passamos para um autor dos princípios do século XX, os grandes autores do romance moderno, do romance aberto. Já vimos Kafka, depois passamos para escritores aí dos meados do século e depois passamos para escritores da atualidade. E entre eles um ou dois portugueses. É esse mais ou menos o esquema de cada ano. O esquema do encontro é bastante informal, nós sentamos em círculo, há uma parte teórica que sou eu que preparo, e embora no primeiro ano tenha sido mais insistente a parte teórica, e agora este ano passado tenha sido mais espontâneo, as pessoas vão dando as suas achegas, o que eu ia dizer é que depois há essa parte teórica, quem é o autor, onde nasceu, as obras que escreveu, e damos um mês, mais ou menos, mais coisa, menos coisa para cada autor, para cada livro, se há um livro especificamente escolhido. Por exemplo, eu recordo que o ano passado nós escolhemos um livro magnífico, também que nos encantou, que é o Pela Estrada Fora, de Jack Kerouac, que também é um livro profundamente religioso. Pode haver quem se ria de mim agora, mas é um livro profundamente religioso. Procura de extravasar os limites do viver aqui e agora apenas. E demos isso mais ou menos em 4 semanas. Houve uma semana que foi à procura desse homem, quem é esse homem, um dia que ele se inscreve a nível dos grandes movimentos literários do século XX, e levamos bastante tempo também a discutir isso. E depois cada um de nós ia dando a sua chega à medida que íamos avançando na leitura do livro. Durante as outras 3 semanas vai-se acrescentando mais alguma coisa sobre o autor e o seu enquadramento, algumas coisas que vamos descobrindo, e depois vamos falando das nossas experiências e do que é ler cada um desses autores. Concorda que seria uma boa iniciativa prolongar também e acrescentar estes encontros nos outros polos da Universidade dos Açores? Ou eles já vão acontecendo, se calhar não de forma tão formal? Isto não foi propriamente, isso não é propriamente, isso foi uma iniciativa bastante pessoal, a partir de um convite que eu tive acho que foi em novembro de 2014, sim, novembro de 2014 ou antes, ter ido à universidade num encontro, que agora já me recordo bem o nome, peço desculpa, que vários encontros com algumas pessoas que eram convidadas para falar. E eu fui falar da esperança, a esperança, ou as 3 esperanças, em Dostoiévski, o Grande Inquisidor, em Kafka, na Metamorfose, e em Hemingway, no Velho e o Mar. A forma como esses autores tratam da esperança. E eu, em 2 horas, expus as minhas ideias,
E houve quem gostasse e quem quisesse continuar. E foi a partir daí que surgiu, de uma forma bastante informal, esses encontros de procura de Deus, ou procura de sentido, ou procura do absoluto na literatura atual. E pronto, isso tem sido um caminho que tem sido feito até agora e vai continuar, porque eu gostava que viessem mais pessoas que estivessem verdadeiramente interessadas e que gostassem. Não é preciso ser nenhum especialista, nenhum gênio em literatura. O trabalho que eu fiz quando estava na universidade, a minha tese, foi As Fronteiras entre a Literatura e a Teologia, portanto, num escritor português que é Raul Brandão, que nós já tratámos há 2 anos. E por isso posso dizer que tenho um mínimo de bagagem para falar disto, desta fronteira entre Deus e quem escreve a arte da literatura. E ela existe? De forma fácil de definir? Como ponto de encontro nem sempre é fácil de definir, mas como eu disse, a literatura e qualquer forma de arte é um ultrapassar dos limites do humano, é um transcender-se, e quem gosta de ler, quem tem o sabor e o verdadeiro gosto pela literatura, sabe do que é que eu estou a falar. A arte tem o seu quê de divino. E pode juntar-se a estes encontros. Isto não se cinge aos alunos da Universidade dos Açores? Até tem poucos. Não se cinge aos alunos da universidade. Quem se quiser inscrever, como é que o deve fazer? Não se cinge aos professores, é chegar lá na próxima quinta-feira, às 6 horas da tarde. Eu agora já não sei, é um lugar que é um espaço de meditação que a universidade tem. À entrada, viramos à esquerda e recuamos para trás, à direita, desculpa, à entrada viramos à direita e depois voltamos outra vez à direita. Tem um edifício pequenino, cinzento, e é aí que nós costumamos encontrar-nos. E os nossos ouvintes que nunca estiveram no polo da terceira da Universidade dos Açores não fazem ideia de que é que estamos a falar, mas podem eventualmente, nas outras ilhas que têm polos universitários, podem também criar estas tertúlias e estes encontros. Perfeitamente, e acho que é uma das coisas bonitas que nós fazemos, partilhar esse nosso gosto, o gosto comum. Há sempre tertúlias, grupos, irmandades, fraternidades, para pessoas que têm o mesmo gosto, que partilham as mesmas experiências. E porque é que nós não há tertúlias de cinema, há tertúlias, a irmandade, há fraternidades para todas as coisas? Porque é que não havemos de ter uma tertúlia para quem gosta de literatura? E já o assumiu que a pastoral universitária está mais acomodada, digamos assim, mas o que é que haveria a fazer assim num estado, numa primeira instância? A pastoral universitária tem uma prioridade fundamental. Os jovens vêm das suas aldeias, das suas cidades, das suas terras. Muitos deles pertencem a grupos de jovens, muitos deles pertencem a movimentos da paróquia, são catequistas ou escuteiros, etc. Vão para uma terra diferente, para um espaço diferente, os colegas não são propriamente religiosos, e a gente sabe perfeitamente que quando eles chegam à universidade acabou-se a igreja, acabou-se a missa, essas coisas que os nossos pais, os pais desses jovens tantas vezes se queixam, sobretudo aqueles que são mais religiosos. A pastoral universitária tem, uma das prioridades da pastoral universitária é acolher esses jovens e dar-lhes continuidade ao trabalho que tinham vindo a fazer. Quando não existe, os jovens sentem-se desamparados, ou tomam iniciativa própria e vão à procura de outros grupos, de outros movimentos nas paróquias onde estão inseridos, ou então vão arrefecendo, vão esquecendo, e não há pastoral universitária. E para onde podemos encaminhar estes jovens que chegam à Universidade dos Açores? Para todos, para qualquer grupo, criar uma ou pastoral universitária que os direcionasse, ou que lhes desse um espaço de meditação ou de expressão da sua fé. Não havendo, não havendo pastoral universitário, eles têm que tomar a sua própria iniciativa. Eu sei que há sempre alunos que travam amizade com seminaristas, ou com sacerdotes, ou com pessoas de fé, e fazem a sua caminhada nas paróquias, mas isso é manifestamente insuficiente.
Mas também há uma ligação bastante forte entre os alunos da universidade e, por exemplo, os alunos do Seminário Episcopal de Angra. E gostaria que ao longo dos anos tem que vindo se a fomentasse mais essa relação, porque seria excelente. Estão mais ou menos ao mesmo nível, são 2 cursos superiores e esse é um espaço a explorar. E é também um caminho. É pena a nossa universidade não tem muito mais alunos aqui em Angra, no nosso polo, mas com os poucos que tem podemos ainda fazer alguma coisa, esperando que a universidade possa alargar as suas margens e acolher muitos mais alunos, o que daria outra amplitude ao nosso polo e à nossa cidade. Obrigada, Padre José Júlio Rocha, obrigado, nosso convidado do Igreja Açores desta semana. Nós regressamos de hoje a 8 dias com mais informação e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.